Então o Gert está começando a Ecologia em Ação. E nós vamos falar novamente sobre a arborização pública em Joinville, um tema que interessa a todos os contribuintes, aos cidadãos, aos visitantes, aos parentes e aos que virão morar em Joinville, que tem muita gente vindo para Joinville, principalmente de Manaus, de Belém, alguns amigos meus já. Mas considerações sobre a arboricultura urbana no ano de 2022. Então vamos mostrar para vocês algumas imagens sobre árvores, não em Joinville, mas fora daqui, como umas outras populações se beneficiam da arboricultura. Então tá aí, olha só que imagem bonita, a árvore, a frescura, o ar puro, certo? O sol filtrado entre as folhas, coisa bonita. E lá atrás, uma edificação toda ela coberta com uma era muito importante e muito interessante. E a arborização é importante também porque ela traz muito benefício para a cidade e valoriza o comércio, valoriza as casas e traz muita saúde e paz. E aqui nós temos uma cidadania na Alemanha, onde a prefeitura fez um apelo para a cidadania ajudar na irrigação das árvores, que na Alemanha agora está muito seco, muito quente, e as prefeituras lá não conseguem irrigar todo porque não estão equipados para isso. Então agora o povo começa a ajudar a irrigar essas plantas, salvando-as e minimizando assim esse impacto junto com a prefeitura. Então a prefeitura deixa o povo ajudar na arborização, nas praças, o que aqui no Brasil é meio complicado. E também a Defesa Civil também ajuda a molhar as árvores com maiores quantidades de água. E os bombeiros. E Adriano, você que é bombeiro, você tem um sistema de irrigação das plantas, das árvores, em Joinville, quando dá 75, 80 dias sem chuva? Camboriú tem, Balneário. Lá tem. Olha aí, ó, um programa muito interessante também, que chama-se Alameda das Árvores Andantes. Então o pessoal que não tem árvore numa rua, eles trazem as árvores em cima de carrinhos. Vocês podem ver aí, tem um carrinho. Aqui tem outro carrinho. Eles levam para aquela alameda onde eles confraternizam, trocam plantas, vendem plantas e expõem as plantas, explicando a educação arbórea urbana. Então aí está todo o pessoal à vontade, como nós também temos aqui, lá naquela rua, na Leper, lá, onde o pessoal se junta nos domingos, debaixo das benjaminas, das figueiras, né? Agora vem o meu convidado, Jordi Castan. Você já veio diversas vezes aqui, né, Jordi? Já teve, né? Já tive sorte de ser convidado aqui para conversar sobre verde, sobre árvores. E agora me explica, o que é essa fotografia aí? Bom, esse é um trabalho bonito que a gente fez em São José, perto de Florianópolis, onde a gente fez o projeto do Parque da Beira-Mar. A gente fez, e aí está o prefeito de São José, está o empresário Valtinho Queires, que foi a empresa Queires, a Voa, que foi a empresa que adotou esse espaço. E diferente da parceria verde que a gente vê aqui em Joinville, que são pequenos espaços, de fato nós temos lá uma intervenção de mais de 20 mil metros quadrados num projeto que a Queires doou, a Voa doou para a prefeitura de toda a margem da beira-mar continental. Muito bem, Jordi, operador das áreas de paisagismo, arboricultura, produção de plantas e fitotransplantes. Isso. Gostou da palavra? Gostei. Um neologismo, mas é muito boa. Você já tem aquele caminhão que faz assim? Não tenho esse caminhão, mas a gente já fez transplantes de plantas de grande porte. A gente assessorou clientes nesse sentido para tentar preservar sempre antes de cortar. Aqui tem a cultura de que é mais fácil cortar, corta primeiro e depois planta de novo. A gente sempre tem alguns exemplos interessantes. Eu lembro um cliente que falou, olha, eu tenho que sair da minha casa, minha mulher só coloca uma condição para sair de casa, é que a gente possa levar as plantas do jardim para a casa nova. Tá certo. E a gente fez esse trabalho de transplantar essas árvores com uma boa equipe de jardinagem para isso. A nossa grande pergunta do programa de hoje, ela diz respeito ao seguinte: o quanto avançamos
em Joinville com a arborização urbana no meio das mudanças do clima. Os prefeitos no Brasil estão pensando nisso? Não, na verdade nós não estamos pensando nisso. É triste reconhecer isso. Tivemos uma iniciativa muito bonita, pontual, agora no dia 21 de setembro, dia da árvore, dia no início da primavera, onde a prefeitura plantou, vamos falar disso no programa, 42 canelas na rua Timbó, mas na realidade o que nós temos perdido de árvores em Joinville, na arborização urbana, é muito e de uma maneira irreversível. Complicado, né? Sim. Como você define a arborização pública em Joinville? Eu acho que em Joinville nós temos um problema sério, que a gente se ilude quando a gente vê o Morro do Boa Vista, vê o Morro do Finder, vê o Morro do América, vemos os morrotes da Anitta, achando que a gente tem muita árvore. Temos que lembrar que essas áreas são privadas, tá? O Morro do Boa Vista, todo ele tem dono, e que nós cortamos... O Irineu também. Sim, os morros, esses são todos áreas privadas. Isso cria uma ilusão de verde. Na realidade, as nossas praças são muito poucas, não temos áreas arborizadas, e aí a importância da árvore, tá? como elemento urbano importante. Nós temos aquela lei fatídica que permitiu o rebaixo do meio-fio e que com isso acabamos com as poucas árvores que ainda sobravam daquele programa de arborização que foi feita na gestão Freitag. Tá? Independentemente de se as árvores eram adequadas ou não, foi uma grande ação que foi feita de arborização urbana, mas hoje, se eu pego, por exemplo, uma rua como João Colim, praticamente não tem mais árvores na rua. Tem que lembrar, por exemplo, onde era a ICO, não? A Ferramentas Gerais, tá? As árvores que estavam lá foram cortadas, ninguém se incomodou com isso e tem gente ainda que defende que podem ser cortadas. Nós tivemos ações terríveis na Rua 9 de Março, na Rua 15, de corte de árvores. Não existe uma sensação, uma preocupação com a manutenção da arborização urbana. É triste, mas essa é a nossa realidade e contra isso que a gente tem que lutar. O Poder Executivo não deixa o povo amar as árvores e se enamorar delas. É proibido? Eu acho que tem gente na prefeitura que tem alergia de árvores. Tá? Eu acho que sim. Tem gente que insiste em querer cortar os ficus benjamina da Hermann August Lepper, e aí temos que lembrar para aqueles que falavam, aqueles presidentes do IPUS que falavam que para que serviam essas árvores, que nós temos hoje os ninhais das garça branca lá, que aquelas árvores, além de dar sombra, capturam carbono, que o CO2 é capturado, que na realidade nós temos uma condição de microclima maravilhoso embaixo dessas árvores, e que as árvores cumprem uma função urbana importante, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Está aí aquela festa dominical do povo indo lá debaixo das benjaminas, com as crianças, fazendo aquela festa, aquela música, né? O trânsito fechado. Na realidade, eu tenho uma condição muito melhor embaixo da sombra de uma árvore, independentemente de abraçar a árvore, de querer a árvore, de sentir a árvore. Existe uma comunicação, e a gente sente isso na subida ao Mirante, por exemplo, caminhar no meio daquela rua toda arborizada nos dá um diferencial muito grande que a gente tem que defender. Temos que defender a arborização urbana. Jordi, agora eu vou mostrar para os nossos telespectadores, ou como você diz, televidentes. Televidentes, telespectadores. Certo? Aí. Então, nós vamos mostrar para os nossos televidentes alguns equívocos ambientais praticados por gestores municipais que nós elegemos. Acho que tem que lembrar essas coisas. Tem que lembrar e mostrar essas coisas. O que você acha da poda de Joinville? Esse é um símbolo da ignorância. Essa árvore não existe mais na Anitta Garibaldi. Tinha diversas, lá umas 10, não tem mais nenhuma. A pedido do comércio, das lojas, para estacionar o carro, essas árvores foram maquiadas de poda, pintadas para dizer que para não morrer, para não apodrecer, e depois o lojista telefonou: ei, não brotou mais, pode vir cortar. É assim que aconteceu. Gert, eu gosto muito, o português não é minha língua mãe, eu aprendi o português aqui no Brasil, mas eu acho o português uma língua muito rica. Então nós temos duas coisas que a gente tem que lembrar. Uma coisa é podar árvores, e outra coisa diferente é poder árvores, tá? Então essas árvores foram bem podidas. Podidas. Acho que com pH.
Com pH. Com pH. Então, na realidade, o que a gente vê, na realidade, é exatamente essa hipocrisia. Essa hipocrisia. Onde a árvore é podada de uma maneira que destrói ela, que impede completamente a sua rebrota, porque a poda é correta. Em ambiente urbano, a gente tem que podar as árvores. Drasticamente, às vezes. Que não é o que a Celesc faz. O que a Celesc faz é defende a fiação elétrica. Com facão. Isso não é poda, tá? Só tem que lembrar isso. Tá? Com facão cortando assim, inclusive. Isso, sim. Nas cidades europeias, nos Estados Unidos, as árvores são podadas cada ano, cada 2 anos. Em Campo Alegre, um bom exemplo de poda bem feita. Campo Alegre tem um bom projeto de arborização urbana e vem mantido. Nós aqui, lamentavelmente, em Joinville, nós não temos nenhuma equipe técnica que faça isso. Eu usei uma fotografia tua. Vai lá. Olha só. Você é saudosista. Saudável. Em 2011 foi. Sim. Você tirou essas fotografias na rua 15. Na Rua 15. Os lojistas estavam chateados com essas árvores, porque caía folha dentro. As pessoas enxergam as árvores como sujeira, não enxergam a qualidade que representa a sombra dessas árvores. É importante que os lojistas lembrem, ou saibam, ou aprendam, que uma rua arborizada aumenta o comércio, aumenta o seu faturamento em 18%. Tem estudos sobre isso, na Europa tem uma visão econômica da árvore. A árvore na cidade melhora a qualidade de vida. E o que você acha que o prefeito fez? Ele foi atender os lojistas. Esse é o problema. Esse é o problema quando a gente lida com gente ignorante. Tá? Tem gente ignorante e tem gente de má fé. Você quer o quê? O cara veio de Maratá? Você sabe de Maratá? Fica lá perto de Porto Leão. Não conheço, mas eu acho que o Carlito é uma pessoa bem intencionada e que ele foi influenciado por pessoas que aconselharam ele a fazer isso. Eu penso assim também. Tá? Não acredito que ele. Mas por isso que nós temos que ajudar os prefeitos, né? Tem que ajudar, tem que ensinar. Temos que ajudar. Temos uma responsabilidade. O prefeito tem que considerar o cidadão especializado um parceiro. Não pode ser concorrente, nem inimigo. Nós temos que somar. Temos que somar por uma cidade melhor, por uma Joinville melhor. E uma cidade melhor é uma cidade arborizada. Mas tem que ter uma certa autorização para isso. Tem que ter conhecimento. Concordância. Tem que ter conhecimento, tem que ter estudo, tem que entender que uma cidade arborizada não é a mesma coisa que uma cidade cheia de florzinhas, que as florzinhas não duram, que tem que ser repostas. E aí nós vemos outro absurdo, que justamente é a roçada da mata ciliar. Nós vemos hoje, por exemplo, nas figueiras da Beira-Rio, da Hermann August Lepper, onde tudo que está crescendo lá embaixo, que tem de árvore nativa crescendo, a recuperação natural da mata ciliar. E o corredor de fauna. Exatamente, de avifauna e mais fauna, não só avifauna, nós temos hoje toda uma fauna, desde lontras a capivaras, que vivem em toda essa área do Cachoeira. Claro. E eu tenho medo, quando eu vejo esses absurdos que estão sendo feitos, aquele projeto infeliz do Boulevard Cachoeira, da gestão Tebaldi, que o IPUJ elaborou, e eu lembro que tem as mesmas pessoas que estavam no IPUJ na época, são os que estão na CEPUR na época. Joinville continua tendo as mesmas pessoas fazendo as mesmas bobagens. Capinaram toda a mata ciliar e plantaram lírios. Exatamente. Aquele lírio amarelo. Mas Goethe explicava que frente à ignorância os deuses são impotentes. Então você veja só, o governo do Udolf, milhares de árvores foram golpeadas e aneladas, mas milhares, o que eu briguei, quantos programas eu fiz aqui, mas infelizmente hoje está mudando. Está mudando. Esse é o problema da falta de profissionalismo. Quando a gente fala de profissionalismo, não estamos falando só dos agrônomos, dos paisagistas, dos técnicos florestais. Nós estamos falando do próprio jardineiro com a roçadeira. Jardineiro, claro. O jardineiro com a roçadeira que não saiba fazer um bom trabalho, vai acabar matando a árvore. Então, houve um investimento de dinheiro público, abrir uma cova, preparar a terra, escolher uma árvore, comprar uma árvore, plantar uma árvore, para que venha um infeliz de um jardineiro com uma roçadeira costal e mate uma árvore que já tem 4, 5, 10, 15 anos. Você sabe que eu, pensando na qualificação dos jardineiros, eu criei um curso de jardineiro. E um curso que é de 60 horas. Tá. É para certificar e disponibilizar os jardineiros para o ambiental, para essas terceirizadas que tem aqui em Joinville, que trabalham nas nossas praças, anelando tudo. Né? Então,
eu ofereci o treinamento para a prefeitura, para a Fundação 25 de Julho, mas não houve a receptividade, porque eles não gostam do Goethe. Não gosto do Goethe. O Goethe é um metido. Não, mas eu acho que aí tem duas coisas bem diferentes. Uma não é um problema de gostar ou não gostar do Goethe. Eu posso te falar porque eu já fiz algumas capacitações com essa carga horária na parte de podas, que é um problema muito sério. As pessoas, os jardineiros, eu vou colocar aspas, jardineiros, não sabem podar. E aí, na realidade, o problema é que quando tu oferece uma capacitação, um curso, uma formação, eles não vão porque acham que sabem. Eu rio muito com alguns clientes nossos. Tu vê o jardim aqui, ele é destruído completamente por uma poda mal feita. E aí eu pergunto para o cliente, mas você tem jardim? Não, sim. Então, o jardineiro chega e pergunta, tem que podar? Bom, o que eu espero é que o profissional de jardinagem saiba se tem que podar ou não tem que podar. Não é a dona de casa, o dono da casa que tem que saber. É a época certa também. Primeiro, se tem que podar ou não tem que podar. Segundo, como que tem que podar? A época certa para podar. Quando a pessoa, o profissional, eu vou colocar profissional entre aspas, não sabe se tem que podar ou não tem que podar, em que época tem que podar e como tem que podar, melhor trocar de jardineiro. Melhor. É melhor trocar de jardineiro. E o que fazer com a matéria-prima florestal que sobrou? Nós recomendamos o uso de mulching, a cobertura morta, tá? Todos os nossos fazer a compostagem. Aqui muitas vezes nem precisaria fazer compostagem, você poderia em pequenos, até 2 centímetros, poderia colocar picador, né? diretamente sobre o canteiro, o material mais leve, o já material leva o mais picador grosso. junto com extensão elétrica, o motor de explosão, né? Sim, já pica direto e vai para o canteiro. Já incorpora, já protege, já fonte de matéria orgânica. Agora você veja, reduz o volume de lixo. A minha turma posava naquele aquele assento quadrado em volta da figueira na Rua do Príncipe. Na Praça Nereu Ramos. Na Praça Nereu Ramos, lá onde tinha um coreto também. Tinha. Onde o 13BC, hoje é Batalhão de Caçadores. 13º Batalhão de Caçadores, nas quartas-feiras, às 18 horas, fazia retreta. E teve um prefeito ilustre lá que não tira fora isso, eu vou fazer um quiosque para um amigo meu. Então ele fez um quiosque e olha o que aconteceu com meus idosos. Trocaram o assento dos meus idosos, da minha turma, por uma sorveteria. Esse é o problema dos amigos dos prefeitos. As ações desta sorveteria revertem todas elas para a prefeitura. Tá bom. O lucro. Sei. Então esse lucro vai tudo para lá para fazer o jardim bonito, Leonel Ramos. Você imaginou que coisa perfeita? Sim, só que não. Que coisa perfeita. Na realidade, então, não é isso que acontece. Olha, pior o que fizeram. Essa é uma árvore tombada? Sim. Foi tombada. E aqui tem a placa da Fundema dizendo que a árvore é tombada. E olha o que tem lá junto com a árvore. O que tem lixo. Gert, o que nós temos que lembrar aqui, é que, na realidade, essa grelha foi colocada para que a árvore não escapasse. Para não escapar, exatamente. Isso, para que a árvore fique lá no seu lugar, porque não saia correndo. Prenderam na figueira. Joinville inovando sempre e aí prenderam na figueira. Essa é a nossa realidade. É a capital da gambiarra. Somos campeões nisso. Se tem Olimpíadas... Título nacional. Se temos Olimpíadas disso, ganhamos ouro. E quais são os principais problemas com as nossas árvores? Vamos mostrar aqui, Jodi. Bom, essas são as canelas. O que essas canelas fazem nessa rua? É Rua Timbó, né? Essa Rua Timbó, essas são as... E esse palito aqui, o que é isso? Essa é uma das 42 canelas da Índia que a prefeitura plantou na Rua Timbó. E aí nós vemos toda essa coleção de erros, não? Primeiro, um tutor colocado com um bambu. Segundo, uma planta que não tem altura mínima. Uma planta que não tem o DAP. Para quem não sabe, DAP é o diâmetro, a altura do peito. Uma árvore para arborização urbana tem que ter uma série de características técnicas. A primeira, de 2 metros a 2,5 metros de tronco livre, sem galhos, que não é o caso aqui. Aqui tem galhos a menos de 1 metro de altura. 2, um tutor resistente. Posso usar bambu? Sim, posso usar bambu num reflorestamento, num prato, numa área de preservação, numa APA, mas em rua urbana eu tenho que colocar um tutor
de madeira de lei, de melhor qualidade. Ô, Jordi, essa canela aqui, a casca dela não é aquela canela em pó? Sim, justamente. Eles não vão descascar toda essa árvore? Não, o interessante, eu falei esta semana com os moradores, alguns moradores da Rua Timbó, eles estão muito felizes, mandaram agradecer para o prefeito o plantio da canela, e eles agora querem que plante também louro, que plante alecrim, que plante pimenta, para ter outros temperos, porque aí eles não precisam mais ir no supermercado. Essa canela... A canela que a gente usa para sobremesa, para quentão, por exemplo. Então plantaram canela da Índia, tá? Então, no lugar de plantar nativas, esse pessoal que reclama tanto de que a gente não planta nativas em Joinville. Eu tenho uma canela dessa da Índia na Praça do Expedicionário, lá na estação. É uma árvore. E eu ouvi falar que eles querem arrancar ela porque ela é mais exótica. Bom, ela é exótica. Ela é exótica. Ela é exótica. Eles querem tirar lá da praça. É do Sri Lanka. Bom, depende. Numa praça eles tiram, noutra rua eles plantam. É isso aí. E aí vai a vice-prefeita, vai o secretário. Nós temos que ajudar o Adriano, né? Eu acho que ele precisa de ajuda. Nessa parte de árvores, de praças e tudo, ele não está muito bem assessorado. Mas... E aqui, ó, tá aí, ó. Canela da Índia. Aqui nós temos exatamente canela da Índia, que como o nome diz, é da Índia. E é verdinho, né? Sim, o tronco é verde, depois ele vai amadurecer, quando tenha depois de 4 ou 5 anos, vai ficar marronzinho, e se descasca o tronco, se descasca a casca, literalmente, e dessa casca que nós temos a canela que a gente come. Mas então, se descasca todo, morre a árvore, né? Sim, normalmente se vai fazendo em pedaços, alternado, ou né? Se cortam galhos inteiros, e aí você faz uma poda, para isso. Então o pessoal da Rua Timbó agradece para a prefeitura. E o que você me diz da espatódia? Que agora tem lei obrigando, a partir do dia 10 de janeiro, obrigando a cortar. A espatódia... É obrigado o município cortar. A espatódia dessas plantas tem um bom crescimento, cresce muito rápido. Na África, né? Madeira mole. É uma planta africana, uma árvore africana, que é tóxica para as abelhas, para os beija-flores. Tem que lembrar que lá na África não tem beija-flor. É uma árvore que se usou muito em paisagismo, mas é uma árvore absolutamente desaconselhada. Eu nem vou entrar, porque você já falou disso, da toxicidade das flores. Mas eu vou falar da madeira mole, uma árvore que tem uma vida curta, um ciclo de vida muito curto, cai galho com muita facilidade. Oferece muito risco. E tem uma vida muito curta. Então é uma árvore que não é aconselhada para a arborização urbana. E a casuarina? É uma árvore exótica também. Casuarina né? É uma árvore australiana, é uma árvore extremamente resistente, recomendada para áreas pioneiras, áreas muito duras. E aí temos que lembrar de novo, quando a gente fala de arborização urbana, a gente tem que tirar um pouco esse romanticismo de quem quer converter as ruas da cidade em uma floresta amazônica. Quer dizer, o espaço urbano é um espaço artificial, é um espaço construído. É um espaço onde as árvores que se adaptam ou que podem ser usadas em arborização urbana são muito poucas. Tá? Além de que tenham ou não tenham manutenção, as árvores na cidade, temos que lembrar que tem pouco espaço para respirar, tem pouco espaço para poder receber irrigação, para poder pegar água de chuva, precisam ter raízes profundas. Então, nós temos poucos canteiros, temos calçadas muito estreitas. Jordi, eu mostrei essa questão dessa casuarina aí, porque é uma árvore que, quando o vento forte, ela assobia muito. Ela tem essa característica. Essa parte eu não conhecia. E ela não tem folha, ela tem só espinhos. Na realidade... um alemão chama Stachelbäume. Seriam as acículas. Acículas, exatamente. Né? As acículas. Então, a limpeza... É muito quase, fácil. É muito fácil. Tem o risco em algumas áreas. E eu recebi a visita do gerente de arborização da SAMA. Sim. Ele foi na minha casa e nós fomos na praça de Getúlio Vargas. Lá eu tenho 4 ou 5 casuarinas. Sim. Ele disse, olha, eu vou cortar tudo isso aí porque isso é exótica. Bom, se vai cortar exóticas, tem que começar cortando o que a prefeitura a própria SAMA acaba de plantar na Rua Timbó, que são exóticas. Que são exóticas, é. Mas a prefeitura é interessante, ela faz essas confusões. E você já imaginou, será que nós temos em Joinville alguém que saiba limpar árvores? Tirar as epífitas e as ervas daninhas das árvores? Tem algum especialista em Joinville? Bom, hoje ninguém está fazendo esse trabalho. Se tem especialistas, eles estão muito bem em casa, sentados no sofá, porque não estão fazendo isso e nós estamos perdendo hoje as poucas árvores de porte e de qualidade que nós temos na cidade. E acho que esse é um ponto preocupante. Vamos separar, para não fazer confusão, e você sabe muito bem disso, o que são as epífitas, que não são daninhas,
Certo. Quer dizer, quando a gente vê... Elas usam o galho como suporte. Exatamente. A gente vê uma bromélia, uma orquídea ou um ripsalis, não tem nenhum problema, desde que isso não represente um peso excessivo para a planta. De uma parasita, como é a erva de passarinho, por exemplo, ou algumas samambaias que são, de fato, parasitas e que acabam podendo produzir a morte da árvore. Então, temos que limpar e retirar e podar o que tem que fazer e tem que saber o que tem que ser mantido. Isso aí. Então... Você veja só que nós temos hoje, foi lançado dia 22/9, o Plano Municipal de Arborização. Eu dei uma lida rápida, expedita, em cima da obra, que ela tem 170 páginas, né? Só de nomes de pessoas que participaram. Tem 5 folhas cheias de nomes. Até o motorista de caminhão das caçambas lá está na lista lá. Bom, devem estar todos os vereadores que aprovaram e tudo, não? É uma lista bem pesada. Mas eu analisei, é uma obra assim bem copiada. Sim. Foi copiada de um trabalho do estado de São Paulo, provavelmente, né? Mas fizeram uma boa cópia. Não mutilaram muito. Segue o mesmo roteiro. Então eu acho que é o primeiro passo. Agora a sociedade, os técnicos da região, deveriam ajudar o prefeito a lapidar melhor e atualizar isso para as condições de Joinville. Eu acho que quando você tem uma equipe tão competente como quem fez isso, e aí temos que lembrar que temos 4 secretarias envolvidas, tá? Temos a CEPROT, que é a Secretaria de Proteção Cidadã, temos a CEPUR, a Secretaria de Planejamento Urbano, a Secretaria de Infraestrutura e a SAMA. Me lembra aquela história que cachorro com 2 donos morre de fome? Morre. Então imagina se tem 4 donos. Tá? Então quando a arborização urbana está na mão de 4 secretarias, é a certeza absoluta de que não vai funcionar. E o pior de tudo é que você não consegue falar com o secretário. Você tem que falar com a ouvidoria, onde tem 500 advogados, certo? Anotando bilhetinho e levando 60 dias, às vezes 15 dias, 20 dias, para dar uma resposta e que não precisa mais ser dada. Já acabou-se. Aí a árvore já está cortada, a já foi feita e nós perdemos mais uma árvore na cidade de Joinville. Viu, Jordi, eu louvo o Adriano pela iniciativa de lançar esse plano municipal de arborização. Eu gostaria até de participar futuramente, né? Você provavelmente também, né? Sim, o programa aqui se coloca à disposição, né? Nós temos que ajudar o prefeito. A gente tem que elogiar a iniciativa, até porque esse é um plano que já está bem 25 anos atrasado. Tá? Né? Isso já formava parte do plano diretor e então já é um tema Então a prefeitura atrasado, não? Acabou iniciando uma limpeza do Rio Cachoeira. O que você acha disso, Jordi? Aqui estava bonito, né? Os jacarés, as capivaras se alimentando ali na frente da prefeitura. E agora você veja o que eles fizeram aqui, ó. Nós temos... Tristeza, né? Gert, eu acho que é importante mostrar para os nossos telespectadores que, na realidade, isso não é limpo. Que, na realidade, a imagem anterior é correta. Na realidade, o rio tem que ser um espaço vivo. E isso que estamos fazendo aqui não contribui para nada para isso. Pois olha, o programa está acabando, Jordi. Vou deixando aqui um recado para vocês, que ele também pode ser acessado pelo YouTube, pedindo Ecologia em Ação. Aí vocês podem ver todos os programas anteriores de educação ambiental sobre esse tema, que nós já apresentamos diversos. Infelizmente, a gente não tem nenhum contato a posteriori com os profissionais da prefeitura, né, porque eles são deuses, né? São mestres, não foram contratados, eles passaram no concurso, concursados, ninguém mais mexe com o cara. Eles estão no limpo. Eles estão no limpo ainda. Nenhum profissional liberal chega mais perto. Não. Então nós queremos agradecer a presença de vocês, agradecer o Jordi pela presença mais uma vez e convidando-os para o próximo programa Ecologia em Ação. Até lá!